pessoal! Hoje eu vim fazer uma retrospectiva de 2022 da Tag Inéditos pra vocês. Pra quem acompanha há bastante tempo aqui o canal, sabe que eu costumo produzir bastante conteúdo com os livros da Tag Inéditos. Eu assino a Tag, já tá indo pra 4 anos. E eu gosto bastante de produzir conteúdo com os livros deles, porque é uma coisa que normalmente eu tenho bastante retorno de vocês, tanto em visualização quanto em comentários. Então eu gosto bastante de sempre trazer as resenhas dos livros aqui que eu leio e principalmente de fazer esse tipo de compilado aqui. Antes eu fazia de acordo com que meu ano de assinatura fechava, só que meu ano de assinatura começa em junho e termina em junho do outro ano. Começa em julho, na verdade, e termina em junho do outro ano. Aí eu achei que fazia mais sentido se eu gravasse de janeiro a dezembro de cada ano do que do mês 7 ao mês 6. Enfim, e é isso que eu vim fazer aqui hoje. Eu vou falar rapidamente dos livros, porque todos eles têm vídeo resenha aqui no canal. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a playlist da Tag Inéditos, onde vocês encontram todas as resenhas de livros e também os unboxings das caixinhas para vocês conferirem em maior detalhes aquilo que normalmente o clube envia. Aqui eu vou falar brevemente do livro, vou falar se eu gostei ou não e vou mostrar o brinde que veio do mês, porque eu acho que é legal, tá? Caso vocês tenham mais interesse em algum dos livros aqui, não deixa de conferir a playlist aqui embaixo e conferir a resenha completa. E se vocês gostarem do livro e forem comprar eles lá no site da Amazon, fazendo isso através do meu cupom de desconto, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo, me ajuda bastante, porque você não paga nada mais do que você já vai pagar pelo livro, mas a Amazon me rende uma pequena comissão, então, e esse dinheiro me ajuda a manter o canal aqui. Se por acaso no final desse vídeo vocês gostarem do conteúdo da Tag e resolverem assinar o clube, usando o meu cupom de desconto que tá aqui embaixo, vocês ganham 30% de desconto na primeira caixinha e eu ganho um brinde, eu ganho um mimo por ter feito essa indicação pra vocês. Bora lá, que são 12 livros, então esse vídeo pode ficar um pouquinho longo. O primeiro livro que veio pela Tag Inéditos no ano de 2022 foi então A Pintora de Rena, da Alka Jose, que veio em janeiro de 2022, e esse livro aqui foi um dos meus favoritos do ano. Eu amei a leitura. Ele é uma ficção histórica que vai se passar em 1955 na Índia e tem como protagonista uma mulher forte, uma mulher decidida a ser independente financeiramente e emocionalmente em um ambiente que não lhe favorece, porque a gente está falando então de um ano bem antigo e de uma sociedade que tem uma cultura um tanto mais conservadora e machista. Além da narrativa ser extremamente envolvente e as personagens serem muito comoventes, né? Ser uma leitura muito comovente, uma leitura muito boa de ser feita, a autora ela também conseguiu trazer pra gente, assim, muita coisa legal da cultura hindu que eu adorei. Mas eu confesso que as partes mais interessantes pra mim era quando a protagonista ela tava fazendo os seus quitutes, ou tava preparando ali a tintura da rena, né? Porque ela é uma pintora de rena. A autora descreve e narra tão bem os sons, os cheiros, os aromas, o sabor das coisas, que eu fiquei com muita vontade de comer tudo que ela tava fazendo aqui. Eu amei. Esse aqui é um livro que foi publicação da editora Verus e ele não é livro único, tá, pessoal? Ele é uma duologia. A continuação tá aqui, O Guardião dos Segredos de Jaipur, acho que é assim que pronuncia. E ele conta com a tradução da Cecília Camargo Bartolotti. E assim, ele tem uma média de 4.5 em avaliações no Scooby. Como brinde do mês, veio então o planner de 2022. A Tag ela tem hábito, né, de enviar todo mês de janeiro um planner pro ano, pra gente se organizar, principalmente quanto à questão das leituras. Então tá aqui. O planner teve o tema de vozes plurais. Em fevereiro, a Tag mandou Verônica e os Pinguins, da Razor Prior, que é a publicação da editora Gutenberg e conta com a tradução da Elisa Nazarian. Esse aqui já foi um livro que eu não curti tanto bem assim a leitura. Ele é um drama familiar que tem como protagonista uma senhora já de idade, com mais de 80 anos. E ela é um tipo de pessoa que tem traumas na vida e que isso fez com que ela se tornasse uma pessoa extremamente forte e difícil de lidar depois de certa altura da vida. E ela tá, então, nesse momento em que ela decide pra quem que ela vai deixar a fortuna dela, só que ela acha que o neto dela, que ela acabou de conhecer, não é digno do seu dinheiro, porque ele, sei lá, fuma maconha, uma pessoa que parece um pouco meio relaxada, assim. E aí ela decide que ela vai pra Antártica pra visitar uma ONG que cuida dos pinguins e que se tudo
tudo der certo, ela vai deixar então a fortuna dela de herança para essa ONG. Esse aqui é um livro que tem uma média de 4.1 no Scooby e brinde do mês veio, para combinar com o tema, né, do livro, veio então um canudo de alumínio, daqueles canudinhos que a gente leva, sabe, para os lugares, pra gente beber, não usar o canudinho de plástico. E aqui vem assim gravado por mais alegrias inesperadas, porque o livro ele tem essa pegada de conscientização ambiental, de consumo consciente e tal, apesar de achar que a autora pecou um pouco nessa parte dessa construção, dessa parte do livro. O livro dos anseios da autora Sue Monk Kidd, que é a mesma autora de A Vida Secreta das Abelhas, foi o livro que a Tag enviou então no mês de março. Ele também é uma ficção histórica que conta o que teria sido a possível vida de uma esposa de Jesus. Sim, de Jesus. Acredito eu que a autora teve que estudar muito a Bíblia, ela teve que pesquisar muito sobre como que as coisas aconteciam naquela época. Então, eu gostei dessa parte da leitura, de entender um pouco mais de como que aconteciam as coisas naquela época, como era aquilo naquela época. E assim, a nossa protagonista aqui, ela acaba conhecendo Jesus, acaba se apaixonando por ele e ele por ela, tá? E eles vão ter um relacionamento de casal, eles vão ter uma vida de casal, só que em determinado momento eles vão acabar precisando se separar, porque Jesus inicia então ali a sua vida de andar de um lugar para o outro, falando da palavra de Deus e tudo mais, e ela acaba precisando se esconder em outro país, em outro lugar, porque ela tá correndo risco de vida. É um livro que conta com uma média de 4.3 de avaliações no Scooby, é uma publicação da editora Paralela e ele conta com a tradução da Lígia de Azevedo. Como brinde do mês veio um bloquinho de anotação com uma caneta, já que a nossa protagonista, ela gosta de escrever, ela gosta de contar histórias e registrar histórias. Já no mês de abril veio um dos livros que acabou se tornando um dos meus favoritos do ano de 2022, e eu tô falando de O Beijo do Rio, do Stefano Volpe. O Stefano Volpe é autor brasileiro e esse aqui é uma publicação da editora HarperCollins. Em O Beijo do Rio a gente vai conhecer o Daniel e ele vai precisar investigar o suicídio do seu melhor amigo e amor de infância em uma cidadezinha pequenininha do estado do Rio de Janeiro, que tem ali como líder uma pessoa religiosa, de um culto religioso, que é muito conservadora, uma cidade que assim, Daniel não queria ter voltado. Então, é um thriller com protagonismo LGBTQIA+, que eu amei ler. É incrível. E como brinde do mês, veio uma plaquinha em MDF do Machado de Assis com uma frase dele. O Beijo do Rio conta com uma média de 4.3 no Scooby, mas eu dei 5 estrelas e favoritei. A Pequena Loja de Venenos, da Sarah Penner, é o livro que veio no mês de maio pela Tag Inéditos, e assim, essa é uma das capas que eu achei mais bonita que veio pela Tag, com uma box também que eu achei maravilhosa. E ele é publicação da HarperCollins e conta com a tradução da Isabela Pacheco. Ele é também uma ficção histórica, mas ele vai ter 2 linhas temporais, uma linha temporal em Londres, de 1791, e uma da Londres atual, e nelas a gente vai acompanhar 2 mulheres, então, a mulher atual que está investigando a história dessa loja de venenos, e em Londres de 1700 e pouquinho a gente vai acompanhar a boticária, que seria a dona, e a pessoa que fazia os venenos exclusivamente para matar homens. Como brinde no mês, veio uma pipoca gourmet e 30 dias grátis para acessar a plataforma MUBI de filmes. E a loja de venenos, gente, conta com uma média de 4.2 de avaliações no Scooby. Já o livro do mês 6, do mês de junho, foi um thriller chamado Grange Park, da Catherine Faulkner, que é a publicação da editora Record aqui no Brasil e conta com a tradução da Marina Vargas. Como eu falei pra vocês, esse livro aqui é um thriller e ele conta também com uma pitada de drama familiar. E o brinde do mês veio esse marcador de páginas aqui, que eu não vou conseguir fazer a câmera focar nele. Gente, é um lobo, olha que coisa linda. É uma parceria da Tag com uma empresa chamada Marcadouro. Eu achei muito bonito, acabei nunca usando porque eu tenho morro de dó, mas tá aqui guardadinho. Grange Park conta com uma média de 4.2 no Scooby. Phoebe, da Sadeqa Johnson, é o livro que veio no mês 7, no mês de julho, pela Tag. E ele também é uma ficção histórica, só que é baseada em fatos reais.
E aqui a gente vai conhecer a Phoebe, que é a nossa protagonista. Ela é uma menina escravizada, filha de mãe escravizada, né, de uma mulher negra escravizada, com o senhorio daquela fazenda. E ela teve uma criação um tanto diferente de outras pessoas escravizadas daquele lugar, daquela fazenda, porque ela aprendeu a ler e escrever, ela aprendeu a se portar como uma dama. Além da história da Phoebe, que foi uma mulher que foi vendida e foi brutalizada durante grande parte da sua vida porque ela foi obrigada a ser esposa de um dono de uma cadeia para escravizados, também é uma história que vai contar pra gente como as mulheres negras eram sexualizadas e elas eram estupradas e obrigadas a ter relações sexuais com os seus senhores, mas principalmente a realidade de mulheres como a Phoebe, que eram aquelas negras de pele mais clara e que eram chamadas de esposas amarelas pelos brancos da época. Inclusive, uma frase que ela fala aqui que ficou muito marcada na minha cabeça é como que a beleza poderia ser uma maldição para uma mulher escravizada. Ele é uma publicação da editora Dublin Menzies e conta com a tradução de Davi Boaventura, e o brinde que veio no mês foi um exemplar de Os Sofrimentos do Jovem Vetter, acho que é assim que pronuncia, do J.W. Goethe. Provavelmente estou pronunciando o nome do autor errado, que é uma edição exclusiva da Tag, feita, né, para os assinantes da Tag, em capa dura e tal. É uma edição muito bonita. Phoebe conta com a média de 4.6 em avaliações no Scooby. Escritores e Amantes da Lily King é o livro que veio pela Tag Inédito no mês de agosto de 2022. Ele é um livro que vai contar a história de uma aspirante a escritora que está trabalhando no seu primeiro romance. Ela é formada em escrita criativa e tudo mais, e ela vem tentando dividir a sua rotina entre trabalhar muito para poder se sustentar num restaurante e escrever o seu livro e passear com o cachorro do seu senhorio, porque ela mora na garagem de um amigo, do irmão dela, e paga o aluguel ali para ele, ela tá numa situação bastante complicada. Ele é um romance romântico, tá? Ele tem um triângulo amoroso aqui que não me convenceu. Então, pra quem gosta ou pra quem não gosta, já fica avisado. Mas eu gostei muito das partes em que ele fala mais sobre o mercado editorial americano. Ele é publicação da editora Tordesilhas, aqui do Brasil, e a tradução é da Laura Fogueira. Como brinde do mês, veio uma caixinha com porta-copos, né, já que a nossa protagonista, ela trabalha como garçom em restaurante, então veio porta-copos. Um é um livro, outro é um vasinho de flor, outro é uma garrafinha de champanhe e outro é um vasinho de flor. De todos que eu já falei pra vocês aqui, ele é o que tem a variação mais baixa. Ele tem 3,6 no Scooby. Alguém que você conhece é um thriller que eu me diverti horrores lendo. É da autora Shari Lapena e ele vai ser publicação da editora Record aqui no Brasil. Ele conta com a tradução do Diogo Henriques e ele veio pela Tag Inéditos, então, no mês de setembro, no mês 9 de 2022. Após encontrar o corpo de uma das vizinhas ali assassinado, a gente vai acompanhar pelos olhos daqueles vizinhos os acontecimentos e vamos descobrir quem foi que matou aquela mulher. Eu me diverti muito lendo esse livro porque cada página é uma revelação nova, parece um caso de família, só que com vizinhos, onde cada um tem o rabo preso com alguém e a gente só se diverte horrores cada vez que alguma coisa vem à tona. Como brinde do mês, veio 2 itens que se referem à segurança digital. Um deles é um negocinho para tampar a câmera de notebook, que inclusive já tá ali no meu notebook, é um negocinho que vai e vem assim, para você tampar a câmera. E outro ele foi uma fita, que a ideia é você colar na capinha do seu celular para você fazer aquela alça para colocar a mão assim, né? E você segurar ele com mais firmeza. Alguém que você conhece conta com avaliação de 4.2 no Scooby. No mês de outubro, o livro enviado foi Honra, da Trit Unregar. Essa aqui já é uma autora bastante conhecida, uma autora best-seller, que tem vários livros publicados aqui no Brasil. E todos os livros dela vão retratar uma parte da Índia, porque ela é de origem indiana. Então ele é uma ficção que vai acompanhar uma jornalista ali na Índia, investigando e retratando um caso de violência doméstica e de intolerância religiosa. Ele é uma leitura bastante sensível, tem umas partes bem pesadas, mas é uma leitura que eu gostei muito de ter feito, ainda não conheci a autora, então eu simplesmente amei ler esse livro aqui e conhecer
um pouquinho da escrita dela, das histórias dela. O livro é publicação da editora Globo e ele conta com a tradução da Carolina Caires Coelho. Como brinde do mês, veio uma caixinha de café com 3 sachêzinhos de café. Eu ainda não tomei o último. E o café já vem dentro de um coadorzinho, tal. É bem legal, é um café gourmet, bem interessante. E aí aqui tem a propaganda, né, da fábrica de café e tal, da loja. E ele conta com 4.2 de avaliação no Scooby. Agora, os 2 livros que vieram por último. O livro de novembro foi O Mistério de Harry Peak, que tem um vídeo bem longo aqui no canal sobre ele, porque inclusive ele já foi adaptado para o cinema. É um livro bem antiguinho ali, que foi publicação desde 2016, e o filme é de 2018, então ele só chega pra gente agora, em 2022, pela editora LPM, e ele conta com a tradução da Júlia Rosa Simões. Como brinde no mês, veio uma cinta para livros. Para quem gosta de anotar, né, as coisas, é um elástico bem reforçado, é uma cinta de couro bem bonita. E para quem gosta de marcar livros, a ideia é você colocar uma caneta aqui então, né, aquelas canetas marca-texto, e aí você coloca no livro que você tá lendo, e aí você tem sempre uma caneta à mão para marcar algum trecho do livro. E em O Mistério de Harry Peak, a gente vai acompanhar a publicação de um manuscrito que foi encontrado em uma biblioteca que tinha toda uma ala destinada a guardar livros que foram rejeitados pelas editoras. Então a gente vai acompanhar uma investigação a respeito disso, porque tem um crítico literário aqui que não acredita que o pizzaiolo Harry Peak teria escrito esse livro, né, já que o livro foi considerado uma verdadeira obra-prima da literatura francesa. Ele tem apenas 3.8 de avaliação no Scooby, mas ele é um livro que foi lançado bem recentemente. Ele tem só 800 leituras, 800 avaliações lá no Scooby. Então, pode ser que ainda aumente ou pode ser que diminua. E o último livro do ano, o livro enviado no mês de dezembro, foi Loucos por Livros, que também é um livro que fala sobre o meio editorial. Então, durante esse ano, né, nós tivemos 3 livros enviados pela tag que falam sobre escritores, sobre publicação de livros e esse tipo de coisa. E isso é uma coisa que normalmente me atrai bastante, mas esse aqui, sem dúvidas, é o meu favorito. Ele é um romance romântico, tem uma pitadona bem grande de hot, um monte de clichê romântico. Eu simplesmente amei esse livro aqui. Se você tá estranhando, vai dar uma olhada na resenha que eu fiz dele que você vai entender um pouquinho melhor. Esse aqui é um livro que vai sair pela editora Verus, que é um selo da Record, e ele conta com a tradução da Ana Rodrigues. E como brinde dele, vem então um calendário de mesa muito, muito bonito. Cada mês ele traz pets da literatura, então aqui a gente tem os animais que fazem parte de Alice no País das Maravilhas, e cada mês a gente vai ter animais de outras histórias literárias, como Moby Dick, como O Mágico de Oz. Loucos por Livros conta com uma avaliação de 4.3, mas novamente é um lançamento bem recente e ele pode mudar aí um pouquinho, né, já que teve apenas 490 avaliações no total ali no Scooby. Esse foi o vídeo de hoje, então eu espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva da tag de 2022 e que isso ajude você, caso você ainda esteja em dúvida se você pretende ou não assinar a tag Inéditos, tenha te ajudado a decidir se você assina ou não, se você vai gostar da caixinha ou não. Todos os livros da tag, eles vêm dentro de uma box assim, que ajuda a proteger o livro, eu adoro. E esse ano, todas as lombadas são assim, uma cor única com um pedacinho da capa aqui. Nos outros anos, essa parte da lombada era toda a arte, né, do design aqui da capa. Esse ano que eles padronizaram desse jeitinho aqui. E a tag também envia todo mês uma revistinha que tem informações extras a respeito do livro. Normalmente vem algumas curiosidades, algumas coisas interessantes a respeito de onde a história se passa, vem uma entrevista com o autor, vem dica de livros que tem aquela mesma pegada do livro do mês, vem dicas de filme e vem bastante coisa que complementa a leitura. Ó, a entrevista com a autora do mês. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ter ajudado você a se decidir se você assina ou não a tag Inéditos. Ou se você já é assinante da tag, que você tenha gostado de relembrar os livros que foram publicados esse ano por eles.
que você recebeu, as leituras que você fez. E me conta aqui, deixa aqui nos comentários qual foi o seu favorito. Eu vou gostar bastante de saber. E se você ainda não é assinante da tag, comenta também, me diz o que você achou da proposta do clube, se é uma coisa que você assinaria ou não. Eu vou gostar bastante de conversar mais com vocês a respeito disso aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, e se inscrever se você ainda não é inscrito. Um beijo, até a próxima!